Começa agora a Segunda Feminista, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Ampul Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros. E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos esse podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história. A conversa de hoje é sobre violência sexual contra mulheres na história. Sedução, defloramento e estupro. Conforme o nosso Código Penal, esses eram crimes cometidos contra a honra da família e não contra a vítima, ou seja, as mulheres. Ao contrário, elas eram muitas vezes vistas como responsáveis ou provocadoras desses crimes. Esse tipo de negação da violência às mulheres foi comum em processos crimes da primeira metade do século XX e continua ainda muito presente nos documentos e na prática cotidiana atual. Para falar sobre esse assunto, convidamos a historiadora Marluce Fagundes, coordenadora do GT de Gênero da Ampul do Rio Grande do Sul. Ela pesquisou os crimes sexuais em Porto Alegre nos chamados Anos Dourados. Oi, Marluce, seja bem-vinda. Fala um pouquinho mais sobre você para quem nos acompanha. Obrigada, Cláudia e Andréia, pelo convite, pela oportunidade de estar falando dessa pesquisa, que foi resultado do mestrado, né? Então, hoje eu curso doutorado em História, né? Também integro a coordenação do GT de Estudos de Gênero no Rio Grande do Sul. A minha formação é em licenciatura, então tenho formação como professora. Hoje eu não atuo como professora, mas eu procuro sempre atuar na nossa parte de extensão, né? Então, fazendo cursos, questão das palestras, montando atividades em que eu possa contribuir através das pesquisas e também impulsionando o GT nosso aqui do Rio Grande do Sul e até o nacional, para que as pessoas conheçam, né? Não só no nosso nicho de historiadoras e historiadores, mas também para a comunidade, né? Então, a gente faz algumas atividades dentro de escolas, dentro de outras instituições fora da academia. Então, a gente está sempre preocupada com esse nosso lado social, né? Que além de doutorando, a gente é bolsista, a gente recebe uma verba pública. Então, essa preocupação em retornar para a sociedade de alguma forma esteve sempre presente na minha formação desde o mestrado. Marluce, conta para a gente um pouco sobre o tema da sua pesquisa. Como é que você chegou a esse tema? Por que você escolheu estudar crimes sexuais? Bom, Cláudia, primeiro, esse tema surgiu pela minha proximidade com os arquivos, né? Eu tive a oportunidade, durante a graduação da licenciatura, em estagiar no Arquivo de Justiça do Rio Grande do Sul por 2 anos. Então, diariamente, tanto os processos crimes quanto os processos civis, eles passavam por mim. Eu trabalhava diretamente no setor histórico desse arquivo. Então, quando eu pensei em fazer uma pesquisa, tanto o primeiro trabalho de conclusão e depois para pensar num projeto de mestrado, eu já conhecia a documentação. Então, foi pensar mais em como os meus 2 interesses principais eram crimes, né? Trabalho com a história do crime e também com os estudos de gênero. Então, desde muito cedo, eu sabia que eu queria me dedicar a alguma temática relacionada aos estudos de gênero. Então, o volume dessa documentação de crimes sexuais é bem considerável, assim, nessa época até anterior. Então, a escolha veio muito pelo acesso anterior a essas fontes. Posso deixar mais ou menos claro assim.
O recorte também se deve bastante para a mudança do Código Penal, né? O Código Penal ele sofreu uma alteração em 40 e o Código de Processo Penal em 42. Então, além dessa lacuna de ter poucas pesquisas relacionadas a crimes sexuais nesse período entre 45 e 64, eu também me preocupei em poder trabalhar somente com um código, né? Então, o Código Penal de 40, os crimes sexuais, eles estão envolvidos no capítulo dos crimes contra os costumes, o que anteriormente, no primeiro Código da República, eles ficavam nos crimes contra as honras a honra da família. Tá? Então, houve essa mudança, eu acabei encontrando mais ou menos 12 tipologias ou nomenclaturas entre inquéritos e processos de crime. As principais são do crime de sedução, que configurava no crime de seduzir mulher virgem entre 14 e 18 anos, com a promessa de casamento. Então, nesse tipo de crime, deveria ocorrer algum tipo de relação afetiva. Então, para haver a sedução, o agressor, o acusado e a sua ofendida ou vítima deveriam ter uma relação anterior ao ato, né? Antes de virar o próprio alvo. E também, essa categoria é importante ressaltar que no código anterior, a nomenclatura era defloramento, né? Defloramento de deflorar. O deflorar é a retirada da flor, que faz menção à virgindade da ofendida, né? Então, ocorre essa mudança de nomenclatura no próprio capítulo, nesse crime de sedução e no crime de defloramento, mas o que a gente acaba encontrando, assim como em outros trabalhos encontro, a permanência nas práticas, tanto da justiça como da própria polícia, que é o primeiro local onde é feita a denúncia, elas permanecem muito parecidas. A gente até encontra uma certa confusão nas nomenclaturas, nas tipologias, quando é feito a queixa-crime, né, que é o primeiro momento quando um representante chega na delegacia para fazer a acusação contra o deflorador ou o sedutor da honra ou da virgindade da filha. Nesses crimes sexuais também a gente encontra os crimes de estupro, né? Crime de estupro, então, ele poderia ser estupro e poderia ser também configurado com outro tipo de crime sexual, que é a corrupção de menores, que é corromper a integridade de uma menor, né? A corrupção de menores muitas vezes se define pela questão de frequentar lugares onde eram zonas de prostituição, mais ou menos. Prostituir, ser uma espécie de cafetão mesmo. Então, a corrupção de menores muitas vezes enquadrava o acusado nessa situação, se ele acabava prostituindo essa vítima. Também, dentro dessas tipologias, a gente encontra a questão do rapto, que muitas vezes a gente encontra, além dos processos, a gente encontra na imprensa essas narrativas de rapto, porque ocorre uma certa romantização do rápido, da fuga entre casais apaixonados para viverem felizes por algum impedimento da família. Então, o rapto também ele configurava como um crime sexual em conjunto com a sedução ou em conjunto com o estupro. Então, poderia ocorrer mais de um. E o atentado violento ao pudor também é um crime sexual, e em 40 ele aparece como crime contra a pessoa, então poderia ser contra a mulher. Todos os outros, estupro, sedução, rapto, era sempre contra a mulher jovem, mas, com exceção do estupro, que poderia ser independente da idade, com a questão de haver a violência, principalmente a física, né? Então, o atentado violento ao pudor também é uma mudança que ocorre nesse Código de 40, que ele vai ser um crime contra a pessoa. Esse capítulo, que virou o capítulo não mais contra os costumes, e sim contra a dignidade sexual das pessoas e dos indivíduos, né? Então, qualquer crime de estupro ou atentado violento, ele vai configurar como crime contra a pessoa. Mas lá em 40, só o que configurava contra a pessoa era esse do atentado violento ao pudor. Os outros, de estupro, o estupro e sedução se entendia como crimes contra mulheres.
caso, as vítimas desses crimes sempre mulheres. É isso que eu quis dizer, mas a infração mudou de família para costumes. E o atentado ao pudor, em 40, que mudou para ser crime contra a pessoa, mas incluído nesse mesmo código. No caso do atentado violento ao pudor, o que a gente acaba encontrando, que não entrou na pesquisa, mas que eu acabei encontrando, porque eles, nos arquivos, na organização do arquivo, eles estavam nas mesmas caixas, são crimes com relações homossexuais. Eu não trabalhei com isso, mas eu acabei encontrando. O atentado violento ao pudor que eu utilizei, que eu encontrei, foi um processo crime, que foi contra uma mulher, mas a maioria dos casos são crimes envolvendo relações homossexuais. Daí, em 40, tem essa mudança em que se também começa a se normatizar a sexualidade masculina nesse crime específico, no estupro não. Mesmo estupro de menores, sempre contra meninas, né? Marluce, nos anos 50, quais eram os crimes mais comuns cometidos contra mulheres? Como a sociedade percebia e respondia a essas violências? Bom, Andréia, eu cheguei a acumular uma documentação de 219 casos, tanto entre inquéritos policiais e processos criminais, né? E desses 219 casos, 166 foram de crimes de sedução, que estava vigente no nosso Código Penal até 2005, podemos dizer assim, que é quando houve toda uma mudança no Código, né? Então, no Código de 40, ele entendia como sedução crimes cometidos contra mulheres entre 14 e 18 anos, né, ainda virgens, no caso, seria a perda da virgindade, em que o seu agressor, o acusado nesses crimes, tivessem prometido um casamento. Então, teria que ter ocorrido essa promessa de casamento. Então, a questão da virgindade e da promessa de casamento, ela é entendida como uma sedução no Código Penal de 40, que ele vai atentar sobre esses crimes sexuais. Eles aparecem no capítulo, nos crimes contra os costumes, que no Código anterior ele aparecia nos crimes contra a família e a propriedade privada, né? Então não eram ainda crimes contra as pessoas, como é hoje, né? Contra a dignidade sexual das pessoas. Então ele era um crime contra os costumes. Então esse crime de sedução, ele é o que mais aparece, é o que mais tem, assim, nos arquivos, tanto no Arquivo de Justiça do Rio Grande do Sul, que foi onde que eu pesquisei, quanto no Arquivo Público também do Rio Grande do Sul, que foi onde eu pesquisei também, que os crimes de Porto Alegre, eles se encontram preservados até a década de 60 no Arquivo Público. Então eu tive acesso a esses dois arquivos. E a sociedade acabava percebendo, que foi um do norte da pesquisa, acabava percebendo como uma estratégia para o casamento esses crimes sexuais, até mesmo o estupro por parte das ofendidas. Então isso era uma questão que me incomodou bastante, assim, numa parte da historiografia, claro, não na historiografia clássica, onde historiadoras principalmente utilizaram questões em papéis sexuais ainda lá nos anos 80, como a própria Raquel Soyet ou a Marta Esteves, ou a Marisa Correia na antropologia, né, que já falava em papéis sexuais, não dava ainda nome de gênero. Mas durante os anos 90, até início dos anos 2000, a historiografia acabava entendendo esses crimes sexuais como crimes não violentos, até mesmo como não crimes, e simplesmente por uma estratégia de casamento, já que o nosso Código Civil previa que com o casamento não acabaria extinguindo qualquer tipo de crime, né? Ô Marluce, você pode explicar para a gente um pouco o que é esse crime de sedução? Como é que ele ocorria? Crime de sedução, então, a nomenclatura anterior é o crime de defloramento, né? O defloramento é retirada da flor, da virgindade, a gente pode chamar assim. Então, no Código de 40 é seduzir a mulher ainda virgem, né? Como eu falei antes. E ele vai trabalhar a partir de dois elementos. O elemento material, que seria a perda da virgindade, que seria pelo IME, que nesses tipos de crimes é feito o exame de corpo de delito de conjunção carnal para ver se existe ainda o IME, só que como a gente sabe, ainda nas primeiras décadas do século XX, a medicina legal acabou entendendo que nem todos os IMEs eles são iguais. Existe o ímen complacente, que ele não é, mesmo com a perda da virgindade, ele continua existindo, né?
E o crime de sedução, ele tem que ter a prerrogativa da promessa, né? Da promessa de casamento. Então, é um crime que deveria ocorrer entre um casal de namorados, noivos, enfim, teria que ter uma relação afetiva. Mas ele entra nesse capítulo do crime contra os costumes no nosso código, né? E a idade da ofendida também era levada em conta, entre 14 e 18. Menor de 14 entrava como estupro, mesmo que fosse uma relação afetiva, de namoro, enfim, ou de noivado. Mas se a vítima tivesse 13 anos, entrava como estupro, né? Você observou semelhanças entre o contexto da cidade de Porto Alegre e outras capitais do país? O que difere Porto Alegre de outras cidades naquela época? Como isso interferiu nos processos crimes? Sim, as semelhanças elas estão presentes, né? Porque a doutrina jurídica, a literatura jurídica, ela acaba sendo usada, acaba sendo a mesma, né? Que é utilizada nas diferentes cidades, né? E essas práticas desses discursos, elas se repetem muitas vezes, né? Mas o que diferencia Porto Alegre, assim, nesse período, na década de 50, que a gente pode entender que é um período entre duas ditaduras, né? Porto Alegre, ela está num período de expansão da urbanização, assim como outras cidades do Brasil, mas ao mesmo tempo que ela está nessa ligeira expansão desde o final dos anos 30, ela ainda tem as suas áreas pouco ocupadas, né? Então, o nosso centro de Porto Alegre, a cidade é um leque. Ela está junto ao Guaíba, que é o lago, o rio, e o centro dela fica ali, ela vai crescer para o norte, para o leste ou para o sul. Então, essas outras zonas, elas ainda na década de 50 são pouco ocupadas, a gente pode considerar como uma espécie de zona rural. Então, ela tem esse ar provinciano bem forte ainda, nesse período, né? E ela vai estar sempre batendo entre o moderno e o passado, assim, de uma zona mais rural, mais onde as pessoas se conhecem mais. Mas mesmo assim ela vai estar recebendo muitas pessoas do interior do estado que vão vir procurar melhores condições de trabalho, enfim, porque a Zona Norte, nesse período, ela cresce bastante como um ciclo operário, né? Que é a zona do Quarto Distrito, que é uma zona onde se instalam muitas empresas, fábricas, indústria, né? Nessa área. E a Zona Sul, por muito tempo, ela fica como a zona rural da cidade. Então, diferente do Rio de Janeiro, de São Paulo, que vão ter forte a questão a questão das casas, de cortiços, enfim, Porto Alegre ela vai estar sempre entre esse momento do moderno e do passado, assim. Então a gente vai encontrar crimes que ocorreram nessa zona central, em hotéis, em pensões, que a gente acha bem semelhante aos casos trabalhado por quem trabalhou com o Rio ou com São Paulo, mas a gente vai ter crimes que ocorreram a céu aberto, numa zona, no Matagal, por exemplo, que vai ser nessas outras zonas da cidade. Então, essa mesma cidade, ela vai ter esses vários elementos da parte da cartografia mesmo dela. Então, a pesquisa também se dedicou a entender a cartografia de Porto Alegre, né? De como é que essa cidade, ela está crescendo, se expandindo, praticamente num período também de remoções, né, onde a população mais pobre acaba sendo praticamente expulsa dessa zona central e das zonas que vão se tornar as zonas mais nobres da cidade, né. O plano diretor da cidade, ele é criado no final dos anos 50, né, que se estabelece os bairros de hoje, né. Então, isso é bem importante também para a pesquisa, entender essa cidade que está crescendo rapidamente nesse período. Marluce, como que as mulheres, você trabalhou com processos criminais, né, processos crimes, como que as mulheres figuram nesses processos, ou seja, como que elas aparecem no discurso de advogados, de promotores? Bom, as mulheres, muitas vezes, nos argumentos, nos discursos dos advogados, elas aparecem caracterizadas de maneira pejorativa, né? Muito ligada à questão de liberdade, como
adjetivo de libertinas, e muito ligado à questão da dúvida, né? Se a gente for trabalhar com os textos de juristas, importante ainda da primeira metade do século XX, eles vão falar que em crimes sexuais a coisa mais importante é a questão da dúvida, né? Tu nunca pode trabalhar simplesmente com aquela prova material, mas também com a prova moral, que foi bastante trabalhado pela Marta Esteves, que eu posso dizer assim. Então, essa prova moral vai aparecer nos discursos dos advogados e até mesmo dos promotores, pela parte do Ministério Público, que seria quem recebe a denúncia e entra com a ação no caso de um processo, né? E também a questão da mentira, né? Se planta essa dúvida, acabam entendendo muitas vezes essas ofendidas, e em alguns casos, quando a representação dessas ofendidas é feita pelas mães ou uma tia, por outra mulher, acaba se criando a figura das mentirosas, das ardilosas, das fantasiosas, que estão sendo muito influenciadas naquela época por romances, até dos Estados Unidos, da Europa, a chegada do próprio cinema, a questão do rádio, tudo isso acaba aparecendo na narrativa nos textos tanto da defesa e até mesmo na sentença dos juízes, né? Então é bem, como eu falei anteriormente, entender a cidade, entender o contexto desse período é bem importante. Eu consegui enxergar isso no processo, que cidade era essa que estava se formando, que novos hábitos estavam se formando com essa modernidade que chegava, né? Então as mulheres, a maioria dos casos, elas são caracterizadas como libertinas, fantasiosas, criadoras de mentiras, que acabam usando esses acusados como uma espécie de bode expiatório para se darem bem, para conseguirem um bom casamento. Enfim, por mais que a diferença de idade, que seja um elemento que eu tenha analisado, seja de 20, às vezes 30 anos, uma menina, mulher de 13 anos e o acusado com 36, até o mais velho tinha 56. Então, mesmo assim, elas eram capazes de ser extremamente ardilosas, manipuladoras, em criar esses casos para acabar com a vida de algum desses acusados, né? Embora ela fosse a vítima, ela tinha que provar que era inocente, né? Isso. Mas elas acabavam sendo julgadas por códigos morais que não estavam escritos em lugar nenhum, mas que estavam presentes nesse imaginário social dessa sociedade desse período, e até recentemente, até os dias de hoje, as coisas ainda permanecem de certa maneira, né? São códigos de ética e moral que não estão escritos em lugar algum, mas que acabam criando essa fita métrica que vai medir o recato ou o pudor dessas vítimas que acabavam entendidas como réis, né? Foi bom você falar um pouco, né, que esses códigos morais ainda estão presentes hoje, porque ainda é comum mulheres que são vítimas de violência sexual, né, estupro, elas terem dificuldade de registrar ocorrência, porque, em geral, não só a polícia, mas a própria sociedade a percebe como tendo dado causa ao crime, né? É sempre a mulher, a provocadora, a culpada. E, em função disso, se tornou mais conhecida uma expressão aqui no Brasil, que é a cultura do estupro. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse termo. Claro. A cultura do estupro, né, é um termo que já vem praticamente da década de 70, ali, pro final da década de 70, e hoje a gente utiliza com mais frequência. Seria mais ou menos a culpabilização da vítima, né? Como a sociedade acaba enxergando essas vítimas ofendidas em casos de assédio sexual, de crimes sexuais, né? E acaba normalizando o comportamento masculino, um comportamento muitas vezes violento, né? Então, como a gente enxerga hoje, um motorista de aplicativo se sente autorizado a assediar uma passageira, né? E ainda, além de afirmar e de não negar o ocorrido, ainda fala da roupa que ela estava vestindo, como teve esse ano, né?
mas ela estava com um short tipo Anitta, então não tem problema nenhum eu ter falado o que eu falei, eu ter provocado, ela estava me provocando com as roupas, né? E nesse período que aparece nos processos é a questão pelo horário que anda na rua, pelos lugares que frequenta, a questão do automóvel, de usar carros de aluguel, o caso do táxi, né, que depois populariza, mas que não seja com alguém da família, de ir para essas zonas mais distantes da cidade, que na Zona Sul tem a zona de praia, assim, que a gente pode falar em Porto Alegre, acompanhada de uma pessoa que não é da família, a questão mesmo do trabalho, apesar das mulheres sempre terem trabalhado, sempre estarem nas ruas, isso ainda aparece como uma provocação para ser agredida, para ser ofendida numa questão de assédio, de crime sexual, né? Então, é que ela pediu, né, para ser assediada. Então, isso é a cultura do estupro, que ela normaliza essa prática violenta que muitos homens ainda praticam, né, contra mulheres, pelo que ela veste, pelo que ela anda, onde ela anda, que horas ela anda, né, nas ruas, e acaba nos impedindo muitas vezes de circular, né. Muitas vezes a gente pensa 2 vezes antes de sair de casa com uma determinada roupa, o horário, enfim. É mais ou menos assim, isso está bem presente nos crimes sexuais, né, a cultura do estupro usada nos textos jurídicos, né. E o que você nos contou nos ajuda a pensar como mulheres e homens se relacionam nos seus cotidianos e as consequências dessas relações para a qualidade das nossas vidas. Penso que as pessoas que te escutaram hoje tiveram a oportunidade de se aproximarem mais dos conhecimentos produzidos dentro das nossas universidades e estão mais curiosas para saberem mais sobre o tema. Muito grata novamente a todos que nos acompanharam nessa viagem pela história. Esperamos vocês na próxima Segunda Feminista. Obrigada, Andréia e Cláudia, e até uma próxima. Obrigada, Marluce. Tchau, todos. Até a próxima. Gostou do programa? Não esqueça de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima!